Não é só no estado de São Paulo que ações da Polícia Militar têm despertado atenção e preocupação. Na Bahia, o número de mortos em ações da PM subiu para 30 pessoas em 10 dias. A escalada de violência teve início em 28 de julho, quando 7 suspeitos foram mortos em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, após confronto com agentes. Em Itatim, 8 pessoas foram baleadas e morreram. E em Salvador, foram 15 mortes decorrentes de resistência à ação policial. O Ministério Público da Bahia informou que abriu investigações para apurar as ações policiais que resultaram em mortes nessas 3 cidades. Em 2022, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a PM da Bahia superou a do Rio de Janeiro e passou a ser líder do ranking de letalidade policial no país. E o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, informou que a Ouvidoria Nacional vai investigar as mortes ocorridas na Bahia e ouvir autoridades e moradores da região. Essa informação foi apurada pela analista de política Basília Rodrigues e está no site da CNN Brasil. Silvio Almeida disse ainda que procurou o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, para saber dos acontecimentos que resultaram na morte de 30 pessoas. De acordo com o ministro, a ouvidoria vai investigar as ações utilizando o mesmo procedimento adotado para apurar as mortes no Guarujá, no litoral paulista. Em nota, o ministro Silvio Almeida informou que o número expressivo de mortes não é compatível com um país que se pretende democrático e em consonância com os direitos humanos. E já aparece aqui na tela comigo o cientista político Leonardo Paz Neves, que vai nos acompanhar nesta edição do CNN Prime Time no domingo. Leonardo, muito obrigado mais uma vez, professor, por estar conosco. Sempre um prazer dividir tela, como a gente costuma dizer aqui na CNN, contigo. E acho que esses 2 episódios, Polícia Militar de São Paulo, governo Tarcísio de Freitas, de um partido de direita, republicanos, PM da Bahia, governo Jerônimo Rodrigues, do PT, um partido de esquerda. Acho que isso deixa muito claro o quanto, a despeito de diferentes retóricas, a questão de conseguir manter o controle e não perder o controle das ações policiais, do comando dessas corporações, é um desafio independentemente da cor e da ideologia partidária dos governantes de momento. Não é isso, professor? Boa noite. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos que nos assistem. Sem dúvida, essa questão da letalidade policial, da violência de maneira geral, como qual a gente lida com a questão do crime no Brasil, não é em São Paulo, não é na Bahia. No Rio, daqui de onde eu falo, por exemplo, também, como você mesmo colocou já, nós somos lamentavelmente líderes de letalidade policial. No mesmo final de semana que foi deflagrada a Operação Escudo em São Paulo, houve também algo como 12, 14 mortes numa ação da polícia também numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. É uma questão estrutural. Eu acho que isso perpassa pela ideologia, perpassa por esquerda e direita, está entranhado nas polícias uma lógica militarizada, uma lógica de confrontação, com baixo investimento em inteligência, e que, no final das contas, acaba com essa percepção de que você tem que combater o crime eliminando o outro. A polícia ela não deveria eliminar o bandido, né? Quer dizer, o criminoso ele tem que ser preso e enfim, encaminhado para a justiça, como a gente viu no início. E isso está perpassado. O Fórum Brasileiro de Segurança, no seu último relatório anual, mostra como a questão da letalidade policial no Brasil, ela perpassa quase todas as regiões do país e é uma das maiores do mundo. Uhum. E essa questão, né, o fato da polícia da Bahia ter superado em letalidade a polícia do Rio de Janeiro, que por anos na série histórica do Fórum ficou à frente nesse quesito, também joga uma luz para um outro aspecto, né, Leonardo, que eu queria pedir o teu olhar, a tua avaliação, que é o quanto o crime e a violência, o crime organizado principalmente, se espalhou pelo país. Todas as ações que havia décadas atrás para conter, primeiro a ação, acho que a gente pode dizer que as ações pioneiras do crime organizado começaram no Rio de Janeiro, depois houve ali um avanço forte aqui em São Paulo e isso se espalhou pelo país e fica muito claro, como você disse, o quanto o discurso do enfrentamento na linha de frente, e aí não é nenhuma crítica aos policiais que têm que estar lá na linha de frente, pelo contrário, eles são corajosos de atuarem e têm uma série de protocolos e treinamento para fazer isso. A grande questão é quando isso sai do controle e o quanto a falta de uma ação integrada do poder público de todos os níveis, governo federal, governos estaduais e mesmo algumas prefeituras de cidades que têm um aspecto de criminalidade muito forte, não têm conseguido dar conta de enfrentar um crime organizado e de dar uma sensação de segurança às suas populações.
Perfeito, Yuri. Eu ainda adicionaria que tem uma nova frente, de certa maneira, desses grupos criminosos mais bem estruturados na região amazônica e no norte do país. A gente Perfeito. vem, ao longo dos anos, vendo o aumento da violência desses grupos mais estruturados crescendo muito fortemente. E eu acho que você tocou no ponto fundamental. Há uma dificuldade muito grande de integração entre as diferentes esferas do nosso país, o federal, o estadual e o municipal. Isso é uma dificuldade entre as próprias forças, às vezes, polícia civil e polícia militar se falarem. A gente tem a dificuldade da organização da inteligência em nível nacional para atuar nessa fronteira. E, como eu disse, eu acho que tem uma questão também problemática, no final das contas, de compreensão de que e isso perpassa, inclusive, o nível político, né? A lógica de bandido bom e bandido morto, que acaba incentivando, numa licença para alguns policiais, obviamente, os mais violentos, acabarem utilizando a letalidade como uma forma de resolver o problema. Até uma questão de não enxergar na justiça uma solução quando você eventualmente prende um bandido e ele eventualmente acaba saindo por um motivo ou por outro, você acaba enxergando na letalidade, enfim, na eliminação do bandido como uma solução para aquela questão. Como você disse, professor, infelizmente a retórica acaba indo para um caminho errado. O problema é continuar insistindo num caminho errado que está se provando aí insuficiente para dar conta do problema da violência que aflige a todos nós aqui no Brasil. Leonardo Paz Neves, que é cientista político, faz companhia para a gente ao longo dessa edição do CNN Prime Time no domingo e a gente volta a conversar já já, meu caro.